aula de hoje, e à medida que o pessoal for chegando, né, vai se aconchegando aí, tá? Então, vamos lá, deixa eu botar aqui. Então, pessoal, boa tarde, né, para todos vocês. Vamos começar aqui mais uma aulazinha do nosso mini curso, né, Café com Docker, nossa aula 3, tá? E só para a gente se localizar aqui um pouco, a gente está trabalhando esse conteúdo aqui de Docker, né? E hoje nós vamos tratar desses dois pontos aqui, em específico, redes em Docker e volumes em Docker, tá? E amanhã, para a gente finalizar mesmo com chave de ouro, nós vamos falar um pouco sobre o Docker Compose, tá certo? E então vamos começar aqui, vamos começar falando sobre redes, né? Redes em Docker. Hoje eu vou tentar não usar muito o terminal, tá? Tentar procurar passar mais conceitos para vocês relacionados a esses dois temas aí, tanto redes como volumes, porque senão a gente vai acabar consumindo muito do nosso tempo, né? Mas, claro, para cada um desses pontos aí, eu vou, em algum momento, né, mostrar alguma prática para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Falando de redes em Docker, né, a gente até então tem usado, né, redes em Docker. Toda vez que a gente cria um container, a gente está associando uma interface virtual para ele, né? Então ele está pegando um IP. A gente viu, né, quando a gente usou aquele comando inspect, que ele tem um IP, né, um IP só dele, ele participa de uma rede privada. Mas é importante que a gente entenda o que é que o Docker tem mais a oferecer nessa parte de rede, né? E entender como é que ela funciona, né, por baixo dos panos. Então, assim, redes em Docker, aí me perdoem a figura em inglês, mas eu só encontrei desse modelo, tá? Mas redes em Docker, a gente pode dividir em duas sub-áreas principais, né? A gente pode falar de redes quando a gente está lidando com um único host físico, certo? Um único Docker host, ou seja, já está criando container só em um Docker host. Ou a gente pode também ter uma área onde a gente vai tratar a parte de rede quando a gente está trabalhando com múltiplos hosts, né? Múltiplos hosts, múltiplas máquinas que têm Dockers instalados, né? Então, containers espalhados por várias máquinas aí, tá? Então, tem essas duas áreas que a gente tem que considerar quando vai falar de redes em Docker. É claro que a gente vai focar mais nessa parte aqui, certo? Mas eu vou comentar alguma coisa relacionada a multi-host também, certo? Então, dentro de single host, a gente tem 3 drivers possíveis que a gente pode usar. O driver basicamente é o tipo de rede que a gente pode criar, tá? Onde a gente vai associar os nossos containers, tá legal? Onde a gente vai criar interfaces virtuais por nossos containers. Então, quando a gente está falando de um único host, né, a gente tem 3 tipos principais, o bridge, o host e o non, né? Esse non eu não vou nem chegar a falar dele, porque basicamente é sem rede nenhuma, né? A máquina não pega interface nenhuma, tá? Não participa de nenhum tipo de rede, mas os principais são esses dois aqui, né? E o principal mesmo é o bridge, né? Que é o mais usado, né, para quem trabalha com Docker, tá? Ele já vem com um habilitado por padrão, né? Tanto que quando a gente mostra as interfaces de rede no nosso Docker Host, a gente vê essa interface aqui, Docker 0 lá. Ela é uma interface que implementa esse tipo de drive aqui, de rede, que é o bridge. A gente vai já falar ele mais um pouco, né? Mas, claro, além desse, a gente pode criar nossas próprias redes do tipo bridge, tá? E a gente vai ver mais na frente que é importante que a gente trabalhe dessa forma e não fique usando toda a vida essa rede default que tem, tá bom? E aí, se a gente for pensar em ambientes multi-host, né, tem o tipo overlay, que eu vou falar mais para frente como é que ele funciona, tá bom? Vamos continuar aqui para a gente dar uma visualizada em cada um desses drivers aí. Então, o Drive Bridge é o drive de rede padrão, tá? Quando você cria um container Docker, run, espaço Ubuntu, né? A rede que ele vai configurar lá é desse tipo, né? É o tipo Bridge, é o tipo padrão. Se você não especificar nenhum tipo de rede para o seu container, ele vai se configurar nesse tipo Bridge aqui, tá? Então, ele é o drive de rede padrão, né? Ele cria uma rede privada interna para os seus containers. Então, a gente viu que ele basicamente implementa um NAT, né, para os containers. Quando a gente dá um inspect lá no container, a gente vê que os IPs deles, eles assumem uma faixa diferente da faixa que você está trabalhando na sua rede, ou seja, eles estão numa rede isolada do host, certo? Então, cada container aqui que você cria, por exemplo, aqui
na figura, eu coloquei dois, né? Um container DB e um container web. Cada um deles, quando a gente levanta e adiciona uma interface do tipo bridge para eles, eles pegam o IP dessa rede privada, tá? Que é diferente do IP da rede que você tá, ao qual sua máquina está conectada, tá? Então, basicamente, você tem uma bridge aqui que vai fazer essas distribuições de IPs, né? IPs não válidos, de uma faixa específica lá que você definir, tá? Cada container pega um IP interno, tá certo? E aí, o que a gente ganha com esse tipo de drive aqui é que a gente tem um isolamento de rede entre containers e o Docker Host, né? Até um dos inscritos aí ontem fez uma pergunta, acho que foi ontem, se eu não me engano, ou foi na primeira aula, qualquer coisa me refresca a minha memória, mas ele disse que estava tentando enviar requisições de um container para o localhost, né? Como se ele estivesse tentando mandar uma requisição que ele queria capturar aqui dentro do Docker Host mesmo, tá? Mas ele não conseguia fazer isso. Por quê? Porque os containers eles estão numa rede isolada do Docker Host, certo? Então, se eles estão numa rede isolada, para eles se comunicarem com o Docker Host, eles têm que usar um IP, né? E não usar uma conexão como se fosse um localhost, certo? Então, nesse tipo de bridge, se você quiser fornecer acesso para os containers, você quiser que pessoas de fora, né, dispositivos fora, consigam ter acesso aos serviços que estão rodando nesses containers, é preciso que a gente faça um mapeamento de portas, e a gente viu como é que faz isso, né, via comando. E ele geralmente é usado quando suas aplicações executam em containers standalone, né, que precisam se comunicar no mesmo Docker host. Ou seja, quando eu vou instanciando os containers, né, cada um vai pegando o seu IP, o primeiro ganho que eu tenho aqui, por trabalhar com a rede privada interna, é que esses containers eles estão isolados, né, do resto do mundo, mas eles conseguem se comunicar entre si. Tá? Então, se eu precisar criar uma aplicação que envolva vários containers Docker, eu posso colocar todos eles dentro desse tipo de rede, né, do tipo bridge, que eles vão conseguir se comunicar normalmente, né, e vão estar isolados do resto do mundo. Aí se eu quiser abrir, né, para que outras pessoas possam acessar, basta eu fazer mapeamento de porta para um ou mais desses containers. Tá certo? Beleza, pessoal? Então, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, manda aí no chat, tá? O Edval dá uma chamada aí para mim. Mas aí eu vou continuando aqui para a gente não perder tempo. E aí tem outro tipo de rede, que é a rede do tipo host, né? E esse tipo de host, ele é o que simula o container o mais próximo possível de um processo, né, do sistema operacional. Ou seja, ele quando você configura, quando você cria um container com esse tipo de rede aqui, o container ele não vai pegar um IP interno, tá? Basicamente, é como se você estivesse levantando um serviço, um processo dentro do seu sistema operacional, né, na máquina hospedeira, tá certo? Não existe isolamento de rede entre os containers e o Docker host, ou seja, eles podem se comunicar por localhost sem problema nenhum. Basta você saber qual é a porta, né, dos serviços que estão rodando lá nos containers, né? E aí você vai conseguir acessar tranquilamente via localhost, né? Ou usando o IP do próprio Docker host. Você pode usar o IP do Docker host, botar uma porta específica que você vai conseguir acessar qualquer serviço que esteja rodando nesses containers, né? E aí, o ganho que a gente tem aqui é que ele não necessita do mapeamento de portas para habilitar o acesso externo. Por quê? Porque ele já vai rodar como um processo do próprio Docker host. Então, se você tem um container lá rodando um servidor Apache que vai, quando ele inicializar, ele vai abrir na porta 80, para você acessar esse servidor dentro do container, basta você digitar o IP do Docker host e apontar para a porta 80. Tá? Porque é como se você estivesse levantando só um serviço mesmo dentro do Docker host. Tá certo? E aí ele não permite, né, executar múltiplos containers no mesmo host, mas entenda, múltiplos containers que estejam rodando o serviço na mesma porta, tá certo? Quando a gente usa o mapeamento de portas, o que é que a gente faz? A gente pode ter 3 containers rodando o servidor Apache na porta 80, tá? Sem problema nenhum. Mas para que eu consiga habilitar o acesso deles externamente, eu teria que fazer um mapeamento de porta botando uma porta diferente para cada um deles, né? Uma porta diferente do Docker host, né? Para cada um deles. Nesse caso aqui, o que é que acontece? O container ele já levanta e já, como ele vai rodar como um processo, basicamente ele já ocupa aquela porta ao qual o serviço está usando. Tá? Então, se eu tentar rodar 2 containers com o servidor Apache na porta 80, ele vai dar conflito.
Porque quando eu for levantar o segundo, ele vai dizer que aquela porta já vai estar sendo usada. Eu não sei se ficou claro aí para vocês, mas qualquer coisa, vocês mandam uma pergunta aí no chat, tá certo? Então, ele gera esse tipo de rede aqui é geralmente usado quando as suas aplicações executam em containers standalone, né? Que não necessitam de isolamento do Docker, ou seja, você não precisa isolar a rede em relação ao Docker Host, tá? Mas você quer que outros aspectos do container sejam isolados. Por exemplo, né, as bibliotecas e as dependências que são específicas para aquela aplicação. Você quer que esteja, basicamente, a única coisa que você quer de um container Docker é que ele faça esse tipo de coisa para você, encapsule as bibliotecas, a dependência e a sua aplicação. Tá certo? Dúvidas? Não tá tendo dúvida até agora não, Michel. Ótimo. Então, continuando aqui. Então, essas aqui são o Bridge e o Host. São os dois drives principais, né? Quando você considera um único Docker Host, né? Containers rodando numa mesma máquina. Mas aí, quando você já passa para múltiplas máquinas, né? Aí você tem um tipo overlay. Né? O overlay é usado quando você necessita conectar containers em diferentes Docker Hosts, tá? Aí você tem que usar esse tipo de rede, você tem que criar uma interface com esse drive aqui, overlay, para cada um dos containers que vão se comunicar, né? Basicamente, essa interface, ela cria um túnel, né? Ela faz tunelamento na rede para criar como se fosse uma conexão direta, né? Entre essas redes privadas que estão em máquinas diferentes, tá certo? Só que aqui a gente não vai falar muito disso, não. E eu sugiro coisa assim, se vocês pensam em conectar, em ter containers em diferentes Docker hosts, o ideal não é você fazer essas configurações manuais de interface overlay. Usa logo um orquestrador como o Docker Swarm e o Docker Kubernetes, que já faz tudo isso para você, sem você precisar fazer na mão. Né? Então, assim, você já consegue criar containers em diferentes máquinas, ele já define um cluster para você e ele gerencia esse cluster para você. Tá? Então, aqui é bom a gente citar essas interfaces do tipo overlay, porque elas são usadas nesses orquestradores, né, no Swarm ou no Kubernetes, mas geralmente a gente não constrói elas na mão, né, para fazer conexões de containers em múltiplos hosts. Né? Geralmente a gente usa um orquestrador desse para fazer o uso desse serviço, né, porque ele já vai automatizar tudo para a gente. Tá ok? E aí, por fim, tem um tipo especial de rede aqui, que é bem interessante também, que é o MAC-VLAN, certo? E o MAC-VLAN, ele basicamente, ele vai simular como é que eu posso dizer? Ele vai botar um container para fazer parte da rede do Docker Host, certo? Basicamente, ele vai associar um endereço MAC para o container, fazendo ele se comportar como se fosse um dispositivo físico da rede, certo? Então, o container está rodando dentro do Docker Host, mas ele vai pegar um IP da rede também. Então, por exemplo, se eu tenho aqui esse host A, né, que pegou um IP, sei lá, via DHCP da sua rede lá local, 192.168.0.2, se eu configurar os containers nele usando esse drive, MAC-VLAN, esses containers eles vão aparecer para a rede como se fossem máquinas também. Então, eles vão usufruir do mesmo serviço DHCP, né, que o Docker Host usou, e vai pegar um IP da rede também, 92.168.0.4. Né, aqui, no caso, seria desse container. Da mesma forma, também aqui no host B. Tá? Aqui foi mais só para exemplificar mesmo. Então, o Docker Daemon, quando você cria as interfaces com esse drive aqui, o Docker Daemon ele vai encaminhar o tráfego para os containers baseado no seu Mac. Ele cria um Mac para cada um dos containers, e aí ele vai redirecionar o tráfego direto para esses containers usando o Mac. Tá legal? E aí, quando é que eu preciso desse tipo de coisa? Porque, assim, o tipo Bridge, ele já resolve esse problema para mim com mapeamento de porta, né? E eu ainda escondo o container, né? Mas aí, quando é que eu precisaria botar um IP da rede para um container, né? Deixar ela na mesma rede do Docker Host? Bem, o que eu posso citar é, por exemplo, você tem, sei lá, é mais para aplicações legadas, né? Mas um exemplo que eu poderia citar, por exemplo, você tem um comércio, né? E as máquinas do caixa lá tem um serviço que tem um serviço cliente lá que acessa um determinado serviço lá que está rodando um servidor, né? E ele precisa se conectar nesse serviço. Aí vamos me dizer que em todos os caixas lá, você configurou o IP manualmente desse serviço que está lá no servidor. Então, tem um IP fixo lá que está cadastrado em todos os clientes, tá? Indicando quem é que eles têm que acessar, né? E aí, o que é que acontece? Vamos dizer que esse serviço lá no servidor, você quer botar para um container Docker. Então, se você botar ele para
associar por um tipo de rede tipo bridge, ele vai pegar um outro IP e vai ficar perdido, né? Os caras não vão conseguir mais encontrar ele, certo? Porque eles estão tentando acessar diretamente pelo IP que antigamente pertencia a ele. Mas se você colocar um tipo MAC VLAN desse, você pode configurar manualmente o mesmo IP para esse container, né? Como se ele fizesse parte da rede mesmo, lá do Docker Host, né? Que ele vai estar rodando. E aí os clientes vão continuar acessando ele direitinho, tá certo? Mas aí isso aí é só para a gente exemplificar mesmo, né? O exemplo mais óbvio, assim, é se você estiver trabalhando com aplicações legadas que precisam estar diretamente conectada à rede, né? Do Docker Host. Beleza, pessoal? Tranquilo? Dúvidas? Esses são os drivers de rede, tá? Basicamente são esses aí que eu queria passar para vocês. Se vocês tiverem dúvida aqui, senão a gente já vai para os comandos. Beleza, então. Então, continuando, como é que a gente faz para gerenciar redes no Docker, né? As redes. Então, tem esse comando aí, o Docker Network. E, claro, ele vai ter os seus subcomandos, né? Que basicamente são esses aqui que estão aqui embaixo. Então, o que é que eu posso fazer, né? Usando esse comando Docker Network? Bem, eu posso conectar uma rede a um container, né? Vamos dizer que eu hackeei o container. Se ele está ativo ou inativo, eu posso conectar ele a uma nova rede, né? Quando você cria ele, você já especifica uma rede para ele, mas depois que ele foi criado, você pode conectar outras redes para ele, né? Você pode criar outras interfaces, né? Conectando ele a outras redes privadas, tá? Então você pode usar esse comando connect aqui para fazer esse tipo de coisa. E aí tem o create, você pode criar uma nova rede usando qualquer um daqueles drivers lá que eu mostrei para vocês, tá? O disconnect, né? Você pode desconectar o container de uma rede, ou seja, você pode remover uma interface de um container, né, para que ele não faça mais parte daquela rede. O inspect, para exibir informações detalhadas, né, de uma ou mais dessas redes aí, que você criou ou que já estão criadas. O ls, para listar as redes, né. O prune aqui, ele remove todas as redes que não estão sendo usadas, se tem containers, se tem redes lá que você criou que nenhum container está usando, você pode usar esse comando aqui para remover todas elas, né? Porque às vezes você não vai querer olhar todos os containers para ver quais são as redes que eles estão usando, né? Então você dá só um prune desse que ele já exclui as redes que você criou e que não estão sendo usadas por containers. E o RM, por fim, remove uma ou mais dessas redes aí que você possa ter criado. Tá legal? Beleza? Então, o Docker, ele já disponibiliza 3 redes por padrão, tá? Se você for lá no terminal e digitar Docker Network LS, ele vai imprimir essas 3 redes aqui para você, ó. A bridge, o host e o node, né? São as 3 redes padrões que ele cria, uma para cada drive aqui, né? De single host, né? De único host. Uma do tipo bridge, uma do tipo host, uma do tipo null. Essa aqui, a bridge, é a padrão. Ou seja, se você der um Docker run, o nome da imagem, né? Ele vai criar uma interface dessa rede aqui, lá no seu container. Todos os containers que a gente criou até agora estavam usando esse tipo de rede, né? O tipo bridge, tá certo? E aí depois eu mostro aqui os comandos para associar outros tipos de rede, tá? E aí, para saber mais detalhes sobre cada uma dessas redes, a gente pode dar um Docker Network Inspect. Aqui é um ponto onde eu vou mostrar para vocês, lá no terminal, isso aí na prática. Deixa eu abrir aqui. Olha só. Vamos lá, então. Então, se eu der um Docker Network LS, aí a gente vai ver aqui exatamente como eu falei para vocês, tem as 3 redes que já existem lá padrão. Essas redes aqui a gente não consegue remover, tá? E aí, como eu falei para vocês, aqui é sempre usada por padrão, se você não especificar outra, é essa aqui, tá? É a rede bridge. Beleza? É ela que é responsável por aquele Docker 0, aquela bridge virtual lá, Docker 0, que tem o IP do gate, ó, 172.17.0.1, né? Essa bridge aqui, ela representa o gateway dessa rede, tá? E aí vamos dar um Docker Inspect nessa rede aí, só para a gente ver que tipo de informação ele retorna. Então, dá um Docker Network Inspect Bridge. Olha só. Aí ele vai retornar todas as configurações, né? Em formato JSON. Então, ó, esse tipo de rede bridge é uma rede que
que trabalha nessa subrede aqui, 172.17.00, é 1/16, né? Pronto, o resto aqui eu não vou nem entrar em detalhes, não. Mas, então, essa seria a informação mais importante. Ele trabalha nessa faixa. Então, todos os containers que a gente criar, que forem associados a essa rede, eles vão pegar um IP dessa faixa aqui, né? Então, assim, dos que a gente viu, geralmente é 172.17.02, 03, 04, vai aumentando sequencialmente, à medida que a gente vai criando os containers. Tá legal? Então, basicamente é isso. Então, voltando aqui para a aula. Pessoal, estou assustado. Vocês estão sem dúvida. Tá fácil mesmo isso aqui? Tranquilo? Tem dúvidas, não? Não apareceram dúvidas, não. Ótimo. Beleza, então. Então, e se a gente quiser escolher outra rede que não seja padrão, né? A rede bridge. Como é que a gente faz? Aí a gente tem que especificar quando a gente estiver criando o container, né? Na hora que a gente estiver dando o Docker Run, né? Então, quando a gente for dar um Docker Run, né, e as opções lá e o nome das imagens, a gente tem que excluir mais uma opção, que é o menos network igual e o nome da rede, né? Por padrão, esse network name aqui, ele é bridge, né? Se você não colocar essa opção aqui e um nome de uma rede, ele vai entender como se a rede que você está passando é a bridge, tá certo? Mas se você... a ideia dessa opção é essa, é você escolher a rede que você quer usar, tá bom? Então, se eu der um Docker Run, por exemplo, Docker Run Ubuntu, ele está usando aquela rede bridge. Se eu der um Docker Run ficou só um menos, depois eu ajeito. Menos network igual a host, aí eu estou usando aquele drive host lá, né, aquela rede host que já estava criada. E aí se eu der um Docker Run menos network igual a none, né, eu estou dizendo que eu não quero rede nenhuma para essa máquina, né, nenhuma interface. Agora, claro, eu também posso usar, depois que o container está criado, eu também posso usar o Docker Network Connect, né, para associar uma rede a um determinado container, né, quando eu quero adicionar mais interfaces ao meu container, tá, mais interfaces de rede, né, conectar ele a outras redes também, tá certo? E, claro, eu também posso usar a opção "-IP", né, para dizer que eu quero um IP específico, né, para o meu container. Eu posso especificar qual IP que eu quero para ele, né, sem... Claro que isso aqui tem um perigo, né, de você ter algum possível conflito de IP dentro da sua rede privada se você estiver trabalhando com muitos containers, né? Então, assim, o interessante é que você deixe o Docker mesmo fazer a distribuição desses IPs, mas nada impede que você possa setar também o IP dos seus containers na mão, né, usando um "-IP". Tá legal? Dúvidas? Eu tenho uma dúvida minha. No Docker, ele tem uma quantidade limitada de IPs ou não? Tipo assim, é ilimitado, ele tipo, faz... Depende. Cada rede que você criar, por exemplo, cada rede bridge que você criar, usando o Drive Bridge, você especifica a faixa de IPs que você quer. Aí você que determina, assim, você tem que usar as faixas de IPs não válidos, né, claro. Aí você tem muitos, são algumas IPs classe A aí que você consegue usar para criar IPs não válidos, né? Então, assim, não vai faltar IP para você trabalhar, não. E ainda mais se você trabalhar com subrede, aí é que você vai ter IP mesmo. Então, assim, escassez de IP aqui você não vai ter, né? Se você está trabalhando com faixas de IPs não válidos, não se preocupe quanto a isso. Beleza? Bem, mas o bom mesmo, assim, quando a gente está criando as nossas aplicações, né, que podem envolver um ou mais containers, é a gente criar a nossa própria rede. Tá? Então, o ideal é que você crie a sua própria rede, até para que os containers da sua aplicação não tenham a possibilidade de se comunicar com outros containers que possam ter lá no host também. Tá? Então, o ideal é que cada aplicação que você for criar, né, que use um ou mais containers, o ideal é que você crie uma rede, né, sua, e aplique essa rede em cada um dos containers, né, que juntos vão compor essa aplicação, tá certo? Então, qual é o comando que a gente usa aqui para criar uma rede? E vamos falar só de rede tipo grid, né, porque o host e o none, eles não fazem parte das nossas necessidades diárias, né, geralmente. Mas, então, vamos falar só do tipo grid aqui. Então, o comando é docker network create, né, e aí, que tipo de opções eu tenho que especificar aqui? Bem, primeiro você escolhe o driver, né, que você quer
para especificar qual tipo de rede que você quer criar. O driver que eu estou botando bridge, né? Pode ser bridge, pode ser host, pode ser known, pode ser MacVLAN, tá? Pode ser o overlay, tá? E no caso aqui, mais no caso, a gente está trabalhando com bridge. Então, menos drive bridge, espaço. Aí eu digo qual a subrede que eu quero para essa rede aqui que estou criando, e aí eu estou botando uma faixa aqui barra 24, né? 10.0.0.0, tá? Então, aqui, basicamente, eu estou pegando 254 IPs, né? 204 IPs para essa rede, que vai de 10.0.0.1 até 10.0.0.254, certo? Aí eu especifico quem é o gateway, menos gateway igual, né? 10.0.0.1. Esse IP aqui é o que vai ser criado lá na bridge virtual, no Docker Host, tá? Que é para onde todos os pacotes vão, dos containers. E no final eu boto o nome da rede, né? No caso aqui, só para exemplificar, eu botei MyBridge, né? Então, Docker Network Create, especifica o driver, especifica a subrede, né? O gateway e no final o nome da rede aí que você está criando, tá? Você pode saber mais detalhes usando o inspect, se deu certo direitinho. E aí, quando você for criar seus containers, né? Você especifica, né, a opção menos network, igual MyBridge, para associar esse container, né, que você está criando à rede que você acabou de criar. Tá? E você também pode especificar um IP se você quiser, né? Aí, se você especificou o seu IP, então, basicamente, você vai ter isso. Ó, já tem a rede bridge lá padrão, que tem essa interface aqui Docker 0, lá no Docker Host, e aí todos os containers que são criados estão sendo nessa faixa aqui, 172.17.02. Ou, 172.17.00, né? Esse aqui pegou o 02. E aí, você tem uma outra rede aqui que você criou agora, né? Que é baseado que o nome é MyBridge, né? Você criou, né? E todos os IPs vão ficar naquela faixa, né? Da rede privada dos containers que estão conectados a essa bridge aqui, vão ficar nessa faixa 10.00, 10.0.0.0, né? Então, vocês vão ficar pegando IP só nessa faixa. Cada uma com sua própria rede privada, né? Elas estão isoladas entre si, tá bom? Bem, isso aqui, quando você cria uma rede do tipo bridge sua, a gente chama isso aqui de redes definida por usuário, tá certo? Então, tem a rede padrão, que é aquela bridge, né? Que já vem criada por padrão. E quando você cria uma rede sua, bridge, a gente chama isso de rede definida por usuário. Por quê? Porque esse tipo de rede definida por usuário, ela tem uma vantagem bem interessante em relação à rede default que tem, que é aquela bridge. Que vantagem é essa? Vamos lá. Se você usar aquela rede bridge, né, baseada na bridge lá Docker 0, e vamos supor que você criou dois containers, um web e um MySQL aqui, ou seja, a aplicação web vai ficar precisa acessar esse banco de dados aqui que está em outro container, né? E eles vão ficar trocando informações entre si através dessa rede privada. Esse aqui pegou o IP 172.17.02. E esse aqui pegou o IP 172.17... Michel, Oi. teve uma pergunta aqui do Alessandro. Ele perguntou como se cria uma rede do tipo MacVLAN ou do tipo overlay no Docker, já que elas não possuem drives padrões. Não, aí você vai ter que criar, né? Vai usar o mesmo comando, Docker Network Create, e aí vai especificar o driver, né? MacVLAN, overlay, e aí você vai usar as opções pertinentes a cada uma delas, tá certo? Mas você cria na mão também. Mas o comando é o mesmo, tá certo? Bem, então, aqui... Então, vamos lá, recapitulando aqui. Então, eu tenho esses dois containers, cada um com esses IPs, né? Eles estão conectados na rede default lá, né? A bridge. E aí, para eles se comunicarem entre si, o que é que acontece? Lá dentro do web container, eu vou ter que, quando eu for acessar o banco de dados MySQL, eu vou ter que especificar o IP do container que tem o MySQL, né? 172.17.03. E aí, eu especificando o IP, eu vou conseguir com que esse meu container web consiga acessar o container MySQL. Beleza? Tranquilo aqui, né? Bem, aqui é porque ele está usando aquela rede default, a bridge. Mas quando a gente começa a criar as nossas próprias redes, né? As redes definidas por usuário, a gente consegue uma coisa bem interessante, que é, ao invés
ao invés da gente usar o IP para se conectar em outros containers, a gente pode usar o nome dos containers, tá? E aí é bem interessante, porque aí a gente não precisa se preocupar com qual é o IP que está em determinado container, né? O que é que pode acontecer? Eu posso, sei lá, eu posso acabar apagando um container e criando de novo. Eu posso acabar apagando esse container MySQL e criando de novo. Ele pode pegar outro IP, e aí eu já vou ter que ir lá no container web e atualizar esse IP de novo, né? Que está lá no mysql.connect. Mas se eu trabalhar com redes definidas para o usuário, ao invés de eu usar IP, eu posso usar só o nome que eu defini lá na -name o container. Tá? Então, ao invés de ser o IP aqui, eu posso botar só o nome do container que eu quero acessar. Deu para entender isso aí, pessoal? Isso por quê? Porque essas... uma dúvida. Tipo, oi. Tem situações onde é preferível você ficar com os IPs padrões que a Bridge ela dá, ou tem situações que é bom você definir? Ou você só define por essa questão da praticidade mesmo, de você poder chamar as coisas só pelos nomes? Ó, a recomendação, né, assim, o que todo mundo faz hoje, porque assim, basicamente quem trabalha com container está trabalhando com algum tipo de orquestrador, né? Então, todos esses orquestradores, quando você vai criar uma aplicação que é baseada em um ou mais containers, ela já cria uma rede só para aquela aplicação. Que é o que eu estou explicando aqui para vocês, né? Exatamente isso, as redes definidas para o usuário. Ele já cria. Por quê? Porque não adianta você ter várias aplicações, né? Vários containers, todo mundo na mesma rede. Não faz sentido isso. Né? O ideia é que você isole o tráfego de cada uma delas, né? Para que uma não influencie na outra. Tá? Então, assim, o ideal é que toda vida que você for criar uma aplicação sua, né, que pode ter um ou mais containers, você cria a sua própria rede. Cria uma rede para a sua aplicação, e aí, quando você for levantar os containers daquela aplicação, você seta todas elas para essa rede que você criou. Tá? Entendi. A recomendação é essa. E aí, claro, você tem esse ganho, porque ele vem com DNSzinho embarcado, né? Eu não tinha falado DNS ainda, mas ele vem com DNS embarcado, que ele permite, ao invés de vocês precisar colocar IP dos containers ao qual você quer se conectar, você pode botar só o nome do container, né? Do jeito como você definiu lá na hora que você criou ele, né? Com menos name. Tá bom? Que ele vai ter, lá dentro do Docker, vai ter um DNS serverzinho bem simples, né? Que é só para fazer esse mapeamento, ó, do nome do container para um IP. Nome do container para um IP. Ele já vai gerenciar isso para você. Tá bom? Então, vamos explorar esse tipo de rede aí que a gente cria, né? Então, vamos explorar aqui, vamos fazer uns testes bem legais. Olha só. 3 abazinhas aqui abertas na minha máquina virtual. Então, o que é que eu vou fazer? Vamos lá, Docker, Network, LS. Então, tem essas redes aqui, e a gente vai criar uma rede nova, né, que a gente vai usar aqui para conectar dois containers Ubuntu. Né? A gente vai já criar esses containers, mas vamos criar primeiro a rede. Tá legal? Então, eu vou criar uma rede aqui, Docker Network. Create -- driver bridge, né? É uma rede do tipo bridge que eu quero, -- subnet igual, eu vou botar aquela faixa lá a mesma do slide lá, .0/24 -- gateway igual 10.0.0.1. E aí eu vou botar aquela mesmo nome que do exemplo, MyBridge. Tem um acento aqui. Pronto. Aí vamos ver se ele cria. Ó, parece que criou. Então deixa eu dar um Docker Network LS de novo. Olha só. Tá aqui a rede que a gente acabou de criar, né? A rede de nome MyBridge. Vamos dar um inspect nela aqui. Pronto. Então, ele criou aqui exatamente na faixa que a gente definiu, né? Na rede, a subrede 10.0.0.0/24 e o gateway aqui 10.0.0.1. Tá legal? Se a gente der um if config aqui, para ver as interfaces do Docker Host, a gente vai ver que além do Docker 0, ele criou uma outra bridge aqui virtual que está com o IP do gateway da nossa rede. Que a gente acabou de criar. Toda rede que a gente criar aqui do tipo bridge, ele vai criar uma bridge virtualzinha aqui no Docker Host com esse IP de gateway aqui.
Tá legal? Esse aqui é o da rede padrão, a rede de nome bridge, né? E essa aqui é a rede MyBridge, né, que a gente criou, de nome MyBridge. Esse aqui seria o gateway, né, dessa nossa rede. Beleza? Então, eu vou dar um clique aqui. Pronto, já criei a nossa rede. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos começar... O que eu quero fazer é o seguinte, eu vou abrir 2 containers aqui, mostrando o terminal, né? Vou criar 2 containers Ubuntu, cada um deles com o terminal aberto. E eu vou pingar de um para o outro. Tá certo? Basicamente, o que eu quero fazer é isso. Então, nessa primeira aba aqui, eu vou criar o container Ubuntu 1, né? Na segunda, eu vou criar o Ubuntu 2. E a terceira, eu vou usar só para ficar inspecionando esses containers. Então, vamos criar o primeiro container aqui. Docker run. Como eu quero abrir um terminal para eles, eu vou botar o "-i", "-t", né? De interativo, terminal, -- network. Vou especificar a rede que eu quero. MyBridge. Vou especificar o IP também, -- IP, só para a gente não se perder, né? Então, vou botar esse aqui para ser o 10.0.0.10. Vou botar um nome também. Esse aqui vai ser o Ubuntu 1. E aí, a imagem que eu quero é da imagem Ubuntu. Então, vamos criar esse... vou botar... Não, tá certo. Então, vamos rodar esse rapazinho. Como eu tinha excluído todas as minhas imagens que eu baixei ontem, aí ele vai baixar a imagem do Ubuntu de novo, né? Pronto. Terminou, e aí ele já abriu aqui, né? No terminal desse container Ubuntu 1. Ubuntu 1, né? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar o segundo container aqui. Basicamente, o comando vai ser o mesmo, só vai mudar o IP e o nome do container. Então, deixa eu copiar isso aqui. Esse aqui eu vou botar o IP 20. 10.0.0.20, e o nome do container vai ser Ubuntu 2. E eu vou abrir ele também no terminal. Aí, como ele acabou de baixar a imagem do Ubuntu, ele não baixa mais e já abre aqui no terminalzinho para mim. Beleza? Então, eu vou aqui na minha terceira aba, só para a gente dar uma olhada dentro desses containers aí. Então, se eu der um docker ps, esses 2 containers estão rodando, ó, Ubuntu 1 e Ubuntu 2, cada um rodando o processo /bin/bash. Certo? Então, aqui eles, ó. Terminal aqui, o outro terminal aqui. Deixa eu dar um clique aqui para ficar limpinho cada um deles. Pronto. E aí, vamos dar um inspect aqui no Ubuntu 1 só. Docker inspect Ubuntu 1. Pronto. Então, a gente vai... A parte que eu quero ver é a parte que está configurada, né? De rede para o Ubuntu 1, né? Então, tá aqui, ó. Ele ficou direitinho mesmo. Ficou com o IP 10.0.0.10, o gateway 10.0.0.1. Tá? Então, configurou direitinho a rede dele. Bem, o que eu quero agora é pingar de um para o outro. Tá? Só que essa imagem do Ubuntu, ele não vem com o comando ping, né? Então, eu vou instalar, tá? Então, vou atualizar primeiro aqui o repositório de cada um deles. E aí vou instalar o pacote do ping em cada um deles. apt install iputils ping. Aqui também eu vou instalar apt install iputils ping. Pronto. Vou dar um clique aqui no Ubuntu 1 e um clique aqui no Ubuntu 2 também. Bem, é o que eu quero testar. Eu quero pingar de um para o outro, tá certo? Esse aqui parece estar com a letra menor, né? Deixa eu dar mais um zoom aqui. Então, essa aba que eu estou agora é do Ubuntu 1, né? É o IP 10.0.0.10. Eu quero pingar a partir do Ubuntu 1, eu quero pingar o Ubuntu 2. Então, eu vou testar aqui primeiro o IP do Ubuntu 2. 10.0.0.20. Ó, ele tá pingando, tá respondendo direitinho, certo? Mas, e aí eu posso usar esse IP aqui para conectar, usufruir de qualquer tipo de serviço que esse container Ubuntu 2 tem a oferecer, tá? Mas o bom de você definir a sua rede é que ao invés de usar o IP,
você pode usar o nome da máquina, certo? Porque o DNS interno do Docker Host, ele já resolve o nome para você, ó, de Ubuntu 2 para 10.0.0.20. Tá legal? O bom de você definir a sua própria rede é que quando você for configurar suas aplicações para se comunicar em containers diferentes, você pode especificar só o nome do container ao qual você quer se conectar. Tá legal? Então essa é a vantagem aí para que a brincadeira role direitinho. Tá bom? Beleza, pessoal? Então isso aí é a parte de redes. Dúvidas? Não teve dúvida. Até então. Conseguirá acompanhar direitinho? Sim, deu para acompanhar. Legal o ping. O negócio do ping. Legal. Eu estava até pensando se podia chamar pelo nome, porque tu tinha falado isso, como tu tinha usado o IP, aí eu fiquei em dúvida. Vale, já não pode mais usar o nome, aí tu usou, aí eu, então pode. Pronto, não é porque tem que puxar o gancho para depois, né? Beleza, pessoal? Então, essa aí foi a parte de redes, assim, não dá para se aprofundar muito, tá? Até o Alessandro perguntou aí para criar interfaces Mac VLAN e overlay, mas não dá para a gente se aprofundar nisso agora porque a gente não tem tempo, tá? Depois, vocês podem pedir aí para outro curso que a gente pode fazer um curso aí só de redes no Docker, que aí dá para fazer um curso só sobre isso aí também. Beleza? Então, vamos ver a última parte aqui da aula, tá? Que é a parte de volumes em Docker, e é uma parte muito simples, tá? Vou passar rapidinho por ela, não tem muito o que fazer. Essa parte de redes realmente tinha bem mais conceitos, diferentes aqui da parte de volumes, né? Até porque a gente já adiantou um pouco quando a gente aprendeu a criar imagens, né? O Docker já falou um pouco sobre volumes, tá? Então, vamos começar aqui. Pessoal, primeiro de tudo, o Docker trabalha com arquitetura em camadas, né? Não estou nem falando de volume ainda, tá certo? Ele trabalha com arquitetura em camadas. Então, assim, quando você cria uma imagem, essas imagens vão estar numa camada de imagem. Legal? Vamos dizer que você tem essa imagem Ubuntu lá no seu repositório local. Essa imagem, a gente diz que ela está na camada de imagem, né? E aí você pode obter uma imagem tanto usando um Docker Pool para baixar essa imagem em algum lugar ou construir a sua própria imagem. Mas, enfim, quando você tem uma imagem lá no seu repositório local, a gente diz que ela está na camada de imagem. E se ela está na camada de imagem, ela é de somente leitura. Ou seja, uma vez que você cria uma imagem, você não pode escrever mais nada dentro dela, tá? Até fizeram uma pergunta se eu podia editar uma imagem. Não, você não pode editar uma imagem. Você pode editar o Dockerfile e gerar uma imagem nova a partir dele. Mas você não pode editar aquela imagem que já está lá no repositório local. Desculpa. Tá certo? Então, a imagem, ela é uma camada aí, ela vive numa camada que é somente leitura. Diferente do container, né? O container você cria a partir da imagem, né? Usando um Docker Run da vida. E quando você cria um container, aí sim, o container ele tem um sistema de arquivos dele, ao qual você pode tanto ler como pode escrever. Certo? Até porque a gente consegue criar as coisas lá dentro, né? Sem problema nenhum, lá dentro do container. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho vamos dizer que eu criei estou separando aqui, né? Camada de container e camada de imagem. Na camada de container, eu posso criar arquivos que eu quiser, né? Posso instalar programas sem problema nenhum. Vocês viram aí que eu instalei o Ping no container aquele container do Ubuntu, sem problema nenhum, né? Então, você pode criar à vontade. E quando você cria as coisas lá no container, essas coisas não são criadas na imagem, né? Todo container, ele referencia uma imagem. Mas quando você cria alguma coisa no container, essa coisa, esse objeto, ele não é criado lá na imagem que referencia o container. Tá certo? Outro ponto é o seguinte, se você tem um arquivo lá na imagem, que já estava lá na imagem, durante o processo, ou foi criado durante o processo de criação da imagem, quando você edita esse arquivo, você cria um container a partir dessa imagem e vai editar esse arquivo, o que você está editando não é o arquivo lá da imagem, não. É uma cópia desse arquivo que está lá na camada de container também. Certo? Então, por exemplo, se eu editar esse arquivo aqui da imagem aqui no container, e o que eu vou ter é uma cópia desse arquivo aqui dentro do container, na camada do container. A imagem não vai mudar nada, certo? Não vai mudar nada mesmo. Eu fico com o mesmo arquivo aqui. Aí o arquivo atualizado vai ter só aqui dentro do container mesmo. Tá legal? Bem, essa diferenciação foi importante para que a gente possa puxar essa ideia de volumes. Tá? Porque o que é o volume, né? Então, normalmente, os diretórios do sistema de arquivo do Docker Host,
ou de um storage, eles são disponibilizados para um container, tá certo? Que é exatamente o papel do volume. Tá? Então, o volume ele é uma área de dados persistente. O que acontece? Se eu excluir um container, eu criei um container, e aí eu criei um bocado de arquivo, instalei um bocado de aplicação nele, tá certo? Vamos dizer que ele também, que esse container é um banco de dados, né? E aí eu estou salvando banco de dados, tem tabelas, tem um bocado de coisa lá nesse container, tá? E aí, se eu excluir esse container, eu vou perder todos os dados, tá certo? Então, a ideia do volume é você evitar esse tipo de coisa. Você tem um lugar para fazer um backup, ou você tem um lugar onde você possa trocar dados entre o container e o Docker host, certo? Ou um lugar onde você possa armazenar as informações que vão ser compartilhadas por vários containers, tá? Então, esse lugar aí que eu estou falando é o volume, tá certo? Então, ao contrário do sistema de arquivos do container, né, que ele é apagado quando o container é removido, né? Os volumes, eles são áreas de dados persistentes. Então, tudo que você salvar lá, por mais que você exclua o container, os dados que estão no volume, eles não vão ser excluídos. Então, por exemplo, da próxima vez que você criar um container novamente, ele vai poder usufruir dos dados que já foram salvos dentro desse volume. Tá bom? Então, basicamente é isso. Então, tem 3 tipos possíveis de volumes que a gente pode usar no Docker, né? Eu vou falar só de 2, que são esses aqui. Tem um volume do tipo volume mesmo, né? Que ele usa a área do Docker para fazer esse tipo de coisa, ou seja, ele cria os volumes lá no /var, /lib, /docker, /volumes, certo? Então, são volumes que são gerenciados pelo Docker. Você pode criar, pode fazer um bocado. Tem um comando só para gerenciar essas áreas de volume. E tem um tipo de volume do tipo bind, que é o quê? Você pode usar qualquer pasta lá do Docker host para associar, né, a um determinado container, a uma pasta num determinado container. Qualquer pasta do Docker host você pode usar, certo? É um tipo de volume mais geralzão. Você não se limita só à área do Docker, né? Você pode usar outras pastas lá do Docker host, sem problema nenhum, tá? Esse aqui eu não vou falar, porque ele é como se fosse um volume em memória, tá? Então, assim, a gente não vai usar isso aqui, tá? Então, vamos lá. Então, como é que a gente faz para associar um volume a um container? A gente associa geralmente quando a gente está executando esse container, né? Criando esse container. Então, é o Docker Run, aí tem essa opção "-" né? Que a gente usa para associar um volume a um determinado container, né? E aí, a partir do momento que a gente associa um volume a um container, a gente vai conseguir ter uma comunicação, né? Diretamente, uma área de transferência de dados entre o container e o Docker host, tá certo? Então, aqui, dentro dessa opção mount, eu posso especificar vários valores, né? Vários pares de chave-valor. Que o que seriam esses pares de chave-valor que eu posso especificar? Basicamente são 3 coisas. Primeiro é o tipo de volume que você está querendo associar ao container, né? E aí ele pode ser do tipo bind, né? O tipo volume, o tipo de memória lá, tem MPFS, que a gente não vai falar, a gente só vai trabalhar com esses 2, tá? O bind e o volume. O source, que é o caminho do volume a ser montado, ou seja, é o diretório do Docker host que vai ser associado a um diretório lá dentro do container, né? Mas aqui é o diretório do Docker host. E o destination vai ser o diretório lá do container, onde a gente vai montar, né, esse volume aí que a gente passou no source. Tá certo? Dúvidas? Beleza? Qualquer dúvida aí pode perguntar. Então, continuando aqui, com 2 exemplos, né? Um tipo volume e outro com tipo bind. O tipo volume é o padrão, tá? Então, se você já souber que vai usar esse tipo volume aqui, você não precisa usar essa chave type, basta botar o source e o destination, tá? Mas se você estiver usando bind ou TMPFS, você vai ter que especificar esse tipo aqui no type, tá legal? Então, aqui como exemplo, ó, nesse primeiro exemplo, eu estou associando um volume, né, do tipo volume mesmo, para esse container que eu estou criando. Então, é um container que tem um nome devtest, né? Ele usa uma imagem do nginx, e eu estou montando esse volume aqui, myVolume, né? Nesse diretório aqui, lá dentro do container que eu estou instanciando, que é o /pp, tá certo? Então, já sei que esse volume aqui, esse myVolume, ele é do tipo volume, tá? Porque eu não especifiquei o tipo aqui. E o segundo exemplo é do tipo bind, né? Então, assim, é o mesmo container que eu estou criando,
só que agora eu estou associando um volume do tipo bind, né? Então, tipo bind, menos mount, type, né, igual a bind, o source. É um volume externo, né, como eu falei para vocês, o bind, ele pode ser qualquer pasta do sistema de arquivos da máquina hospedeira, né? Pode ser, sei lá, o barra home, barra upt, tá? Qualquer coisa. E o target é o mesmo aqui, né? Que é onde eu vou montar o diretório lá dentro do container, barra app. Beleza? Bem, e aí, para gerenciar os volumes, como eu falei para vocês, os volumes do tipo volume, né? Que são, no caso desse exemplo aqui, eles são gerenciados a partir de um comando no Docker, né? Que é o Docker volume, certo? E a partir desse Docker volume, eu consigo criar um volume novo, consigo inspecionar informações sobre eles, eu posso listar os volumes que já estão criados, certo? Eu posso remover volumes que não estão sendo mais usados por nenhum container, e eu posso também remover um ou mais volumes aí, mesmo que eles estejam sendo usados, tá bom? E aí, para a gente exemplificar aqui o uso desses comandos, né, vamos rodar 2 exemplos aqui, um criando um container com um volume do tipo volume, né? E o próximo exemplo, né, que é depois desse, que é usando um volume do tipo bind, tá certo? Então, aqui, vamos pegar esse primeiro exemplo. Se eu quiser associar um volume do tipo volume para um container, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar esse volume. Então, eu uso o comando docker volume create, data volume, e aí esses volumes que a gente cria aqui, todos eles são criados lá na área do Docker, né? Ou seja, lá no /var, /lib, /docker. E geralmente eles ficam nessa pasta aqui, volumes. Se você acessar essa pasta aqui, você vai ver esse diretório data volume lá, que você acabou de criar. E aí, quando você for instanciar aqui seu container, no caso a gente está instanciando um MySQL da vida, né? Eu posso montar, né? Eu não preciso especificar mais o tipo, porque eu já criei, né? Se eu não especificar o tipo, ele vai buscar lá na lista dos volumes que foram criados, né? Então, eu boto o source igual a data volume, vírgula target, certo? /var, /lib, /mysql, né? E aí, o que é que vai acontecer? Ele vai criar o container, né? No caso aqui, MySQL container, o nome, certo? E aí, o diretório lá dentro do container, esse diretório /var, /lib, /mysql, na verdade, ele está montando esse volume aqui lá no Docker Host que eu criei, né, anteriormente. Tá bom? Então, vamos testar rodar esse comando rapidinho. Acho que só vai dar tempo para rodar esse exemplo mesmo. O outro é fácil, depois de vocês fazerem sozinhos. Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui primeiro. Docker, volume, ls. Vocês podem ver aqui que não tem nenhum volume criado, certo? Volume, aqui é volume do tipo volume, né? Mas eu não criei nenhum ainda. Então, eu vou criar um aqui para mim. Então, docker, volume, data volume. Opa, faltou o create, né? Criei. E agora, eu vou entrar aqui como sudo, só para a gente listar lá a pasta do Docker. Se eu der um Docker, se eu der um ls, /var, /lib, /docker, /volumes, ó, esse volume que eu acabei de criar, ele está aqui. Então, todo container que eu montar esse volume dentro dele, o que ele criar vai ser armazenado aqui nessa pasta. Então, se a gente der um ls nele agora, não deve ter nada aqui. Tem uma pasta data, mas não deve ter nada dentro dessa pasta, tá? Então, não tem nada dentro desse volume ainda, tá legal? Aí eu vou aqui na outra aba, eu agora vou criar o container do MySQL, associando, né, montando esse volume que eu acabei de criar para uma pasta lá dentro. Então, deixa eu copiar logo aqui o comando, para não perder tempo. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Olha só. Pronto. Então, estou criando aqui um container de nome MySQL container e eu estou montando, né, -mount, esse volume, data volume, né, nesse alvo aqui, né, esse diretório do container, que é o var, /lib, /mysql, que é a pasta lá do MySQL que ele cria os bancos de dados, né, todos os objetos de bancos, todos os bancos e os objetos desses bancos ele cria nessa pasta aí,
certo? Então, vamos rodar esse negócio. Então, ele não achou a imagem do MySQL, vai baixar. E é isso. Se eu der um docker ps, ele está lá rodando, né? E agora, se eu for lá na pasta do volume, ó, de novo, e der um enter, ó, ele tem o da barra data lá, mas deixa eu ver aqui o que é que tem nesse... Ó, agora tem coisa lá dentro, que é o quê? São os arquivos lá do MySQL do container. Então, ele está jogando tudo aqui dentro nessa pasta. E aí, eu posso criar qualquer coisa nessa pasta aqui que vai aparecer lá dentro do container também, né? Então, se eu der um tout teste.txt criando aqui, ó, dentro dessa pasta, olha que eu estou criando pelo Docker Host. E eu acessar esse container, por exemplo, eu posso acessar o terminal desse container. -i, -t, MySQL container /bin /bash. Ó, eu tô dentro do container. Eu não tinha falado desse comando para vocês, né, na primeira aula, o docexec. O docexec, ele permite você executar qualquer comando dentro do container que está ativo. Né? O container já está rodando. Se você quer executar algum comando nele, por fora, você pode usar esse docexec aqui, tá? Então, basicamente, o que eu fiz foi só chamar um /bin /bash dentro dele e eu acessei dentro do container, certo? Então, se eu for lá naquela pasta dele, dá um ls /var /lib MySQL, ó, deixa eu ver aqui. Tá ruim de ver aqui. Pera aí. Deixa eu dar um ls-l. ls. Oxe, tá aqui. Se eu der um ls-l. Ai, cadê o arquivo que eu criei? Ah, na época eu não tinha criado lá dentro, não. Espera aí. Não tinha criado na minha pasta pessoal. Espera aí, deixa eu copiar agora aqui de novo. Beleza. Agora eu criei certo. Vamos ver se ele apareceu lá dentro. Apareceu, ó. Tá aqui, ó. Viu? Então, aquele volume lá, ele está servindo de área de troca de dados, né, entre o container e o Docker Host. Aí, claro, se eu quiser rodar vários containers do MySQL, todos eles apontando para esse mesmo volume, né, eles vão estar usando as mesmas bases de dados, sem problema nenhum. É uma forma de você escalar, né, o seu serviço. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, basicamente é isso, né, que eu queria mostrar nessa aula de hoje. Tinha um outro exemplo aqui, que era usando o volume do tipo byte, mas a diferença é só porque você pode usar qualquer diretório do sistema operacional hospedeiro, tá? Do Docker Host. Qualquer diretório. A diferença para o outro. Eu prefiro trabalhar com volume mesmo, ao invés de trabalhar com isso aqui. Mas basicamente o comando é o mesmo. Só muda o tipo, que você tem que especificar que é bind, né? E botar um diretório qualquer aqui que não seja na área do Docker. Tá legal? E aí, assim, só para recomendar, uma tarefinha de casa, seria vocês fazerem os laboratórios 6 e 7, né, da Code Cloud. Já está quase cobrindo todos os laboratórios aí. Amanhã a gente pega os outros, os finais, né? E aí, beleza. Então, era isso que eu queria falar aí com vocês na aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, né? Não sei se a gente tem tempo, mas se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade aí para perguntar. Eu acho que não tem, não. Eu queria agradecer pela tua presença hoje. De novo, né? Uhum. Eu acho que o povo não tem dúvida, não. O povo está saindo para ir para outra. Para palestra, né? Acho que até eu vou também. Eu gostei também. Eu também vou falar. Pois então é isso, pessoal. Pois muito obrigado aí pela presença de vocês novamente, tá? Espero que vocês tenham gostado. E amanhã a gente encerra aí o nosso mini curso, né? Com chave de ouro aí, falando sobre o Docker Compose. Bom? Um abraço aí para vocês e até amanhã. Muito obrigado.